Olá, leitores e seguidores do BNews. Eu sou Cláudia Cardoso e estamos retomando aqui o nosso podcast Jus News. E como convidado de honra aqui dessa nossa reestreia, temos aqui o ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dele e o direito do trabalho no Brasil, que tem mudado muito ao longo dos anos. E temos novidades mais recentes com relação aí à discussão sobre a pejotização. Ministro Cláudio Brandão, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, por estar aqui na nossa bancada. E primeiro eu gostaria de saber, né, o que te motivou a ir para o direito? O senhor que nasceu ali na terra de Rui Barbosa, o que te levou para o direito e mais especificamente para o direito do trabalho? Olá, Cláudia. Olá, ouvintes. Olá, espectadores que acompanham aqui o videocast. Veja, eu sou baiano, nordestino, digo sempre isso como o meu primeiro cartão de visitas, porque eu acho que as nossas raízes nos levam às nossas origens e diz um pouco do que nós somos e do que nós fazemos. De fato, eu nasci em Rui Barbosa, mas me criei em Itaberaba a vida inteira. Me criei em Itaberaba a vida inteira, morei lá, até vir para Salvador quando passei no vestibular para Direito, na Universidade Católica de Salvador. E minha mãe só teve o parto lá na cidade de Rui Barbosa, porque era uma prática daquela época, que assim, dizia-se que o melhor médico da região morava em Rui Barbosa e, portanto, enfim, nasci lá. E morei em Itaberaba até os 19 anos, quando passei no vestibular na Católica aqui de Salvador, e vim para cá, para Salvador, onde cursei até o 3º ano, e aí houve um fato que interrompeu a minha trajetória estudantil, e que é a resposta para a sua pergunta, que foi eu ter passado no concurso para servidor da nossa querida, combatida e nem sempre compreendida Justiça do Trabalho. E isso se deveu a uma tia da minha mulher hoje, à época minha namorada, tia Mara, como nós chamávamos, que era servidora da Justiça do Trabalho, sabia que ia ter um concurso naquele ano, me inscreveu no concurso em que eu soubesse, e me comprou para mim uma apostilha, me deu estudo. Se você quiser se relacionar com a minha sobrinha, tem que ter um caminho pela vida. Em 81, 11 de maio de 81, eu tomei posse como servidor da Justiça do Trabalho. E essa foi, então, a porta de entrada do meu mundo jurídico no universo trabalhista. Trabalhei pouco mais de 6 anos, de maio de 81 a dezembro de 86, quase 6 anos, mais de 5 anos, como servidor, e aí já passei no concurso para magistrado e tomei posse em dezembro de 86, 1º de dezembro de 86. E toda a minha trajetória foi aqui na Bahia. Eu fui juiz substituto naquela época, a 5ª região, assim chamada, até hoje é assim, envolvia os estados Bahia e Sergipe. Uhum. Então eu fui juiz em Sergipe, fui juiz na Bahia, trabalhei em diversas cidades do vizinho estado de Sergipe. Mas depois, quando houve a separação dos dois tribunais, que era assim do Tribunal da 20ª Região, que hoje é o Tribunal de Sergipe, e havia essa possibilidade de optarmos por Sergipe ou pela Bahia. Eu, como disse, sou muito vinculado às minhas raízes, optei pela Bahia, aqui fiquei, onde fui desembargador por quase 10 anos, aproximadamente 10 anos. E em julho de 2013, 11 de julho de 2013, tomei posse como ministro do TST. Então, a minha trajetória é fundamentalmente ligada às minhas raízes baianas, com pequenas, digamos, interseções do estado de Sergipe, e sempre isso nos contribui muito para a formação. E estou no TST, portanto, esse ano completo 11 anos. Temos poucos ministros. 12 anos. Temos poucos ministros baianos em Brasília, né? No TST o senhor é o 5º ministro, não é? Como é que é para o senhor representar a Bahia, né, em Brasília, no Tribunal Superior? De fato, eu fui o 5º ministro da história do TST, baiano, né? O primeiro foi o ministro João de Lima Teixeira, depois o ministro Coqueijo Costa, que é uma pessoa excepcional no mundo das artes, da música, da poesia, enfim. Tanto que é o que dá o nome para a sede tribunal, daqui. Exatamente, Coqueijo Costa. Depois o ministro Ilo Gurgel, que era um cearense, mas radicado na Bahia, daqui saiu. O 4º ministro Horácio Pires, um querido amigo, a quem substituí. Eu sou o 5º. E depois o ministro agora também baiano, Alberto Bastos Balazeiro, um querido amigo também, inclusive sempre... ele é oriundo do Ministério Público, um querido amigo, enfim, que sempre também comigo honra a Bahia. Eu me sinto muito orgulhoso dessa trajetória profissional, e sobretudo porque a Bahia tem uma importância singular no Brasil e até, ousa dizer, no mundo,
no ramo do direito trabalhista, do direito do trabalho, porque aqui tivemos nomes como Orlando Gomes, Pinho Pedreira, Coqueijo Costa, José Martins Catarino, que fundaram as bases doutrinárias, científicas, portanto, do direito do trabalho no Brasil. E são pessoas cujos nomes são reconhecidos pelo mundo afora. Ronald de Souza, mais recentemente Luciano Martinez, Rodolfo Pamplona, que são colegas que produzem trabalhos muito interessantes no campo acadêmico e que servem para a formação do pensamento jurídico brasileiro e também internacional. Por isso mesmo, eu digo sempre que a Bahia tem sempre contribuiu muito com o direito do trabalho no Brasil e, repito, no mundo, e por isso mesmo tem uma responsabilidade nossa, que estamos hoje no TST, de dar luzes ou de acender as luzes, digamos assim, desses colegas, desses magistrados, desses professores, advogados, enfim, que honraram a nossa querida terra também no campo da academia. Então, a Bahia é uma terra de vanguarda, assim, ela produz muita jurisprudência, muito conhecimento científico na área do direito do trabalho. Sem dúvida, e isso quem reconhece não somos nós apenas. Eu poderia citar muitos autores, mas, por exemplo, o livro de Pinho Pedreira sobre gorjetas é uma obra clássica no Brasil. O livro de Martins Catarino sobre salário é uma obra clássica no Brasil. Toda pessoa que pretende estudar direito do trabalho no Brasil passa por obra desses autores. Pinho Pedreira, por exemplo, Luiz de Pinho Pedreira da Silva, que é uma pessoa conhecidíssima de nós aqui na Bahia, faleceu não tem muito tempo. Ele foi a primeira pessoa no país, e foi dito isso no Supremo Tribunal Federal, num julgamento que houve no Supremo Tribunal Federal, a reconhecer a autonomia dos danos morais na relação de trabalho. Foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre isso. Orlando Gomes é um homem adiante do seu tempo. Muito se discute hoje sobre boa-fé objetiva. Ele já dizia isso nos anos 60, nos anos 50. Então, são pessoas cuja maturidade intelectual e cuja densidade científica produziram conhecimento que, ao longo do tempo, se mantém firme, se mantém como obras de referência. Então, o importante é percebermos que essas pessoas eram pessoas que pensavam adiante do seu tempo. Isso, de fato, é ser alguém diferenciado. E temos muitos aqui na Bahia, podemos citar. E eu acho que essa miscigenação do povo baiano, essa influência de muitas culturas, como disse você, essa inquietude baiana, provoca pensar diferente. E é um ponto que a Bahia, enfim, tem reconhecimento histórico. Então, eu diria que a Bahia é um celeiro de boas ideias. E isso se deve certamente à criatividade do povo baiano, que é fruto, sem dúvida alguma, dessas múltiplas influências culturais e essa inquietação que produz, de fato, conhecimento e qualidade. Mas por que o senhor acredita assim, que apesar de a gente ter tantos juristas renomados, por que a gente ainda tem uma baixa representação em Brasília? Porque somos tão poucos ministros, magistrados em Brasília atuando nos tribunais superiores e nos órgãos, né, como o CNMP e o CNJ. Veja, Cláudia, sua pergunta é muito interessante. Ela mereceria talvez um estudo, quem sabe, sociológico, porque não há explicação. Se nós formos contar, fomos muito poucos na história do direito dos tribunais superiores em Brasília. No Supremo Tribunal Federal, pouquíssimos baianos tivemos, a exemplo de Aliomar Balieiro. No STJ, hoje, Superior Tribunal de Justiça, tivemos poucos ministros. Ministra Helena Calmon, ministro Peçanha Martins, ilustres baianos, entre outros. No CNJ agora, por acaso, temos uma boa representação, 3 queridos amigos conselheiros, né? Pablo, Rotondano e Chuquer, cada um na sua área, Ministério Público Estadual, Federal e Tribunal de Justiça, que vem demonstrando, vem realizando um trabalho de muito boa qualidade. Então, eu diria que, em primeiro lugar, há um preconceito contra o Nordeste, né? O Nordeste, de fato, a exceção assim, muito rara, exceções muito raras, tem uma baixa representação no cenário brasileiro, no campo do Poder Judiciário especialmente. E é curioso notar que quando nós falamos do Nordeste, as pessoas pensam que o Nordeste é um bloco homogêneo e único. Você, por exemplo, ouve falar muito assim comumente, os mineiros, os cariocas, os paulistas, os gaúchos e os nordestinos. Como se nordestinos fôssemos todos nós um bloco homogêneo que um representasse todos os estados do Nordeste. Quando, na verdade, sabemos nós, nordestinos, que cada estado tem suas peculiaridades, tem seus traços culturais marcantes, tem suas realidades diferentes. De fato, somos todos nós nordestinos com muito orgulho, repito. Mas todos nós temos peculiaridades muito próprias. Então é preciso que houvesse, se nós estamos falando, por exemplo, num Tribunal da Federação, como é o Tribunal Superior do Trabalho, como é o Superior Tribunal de Justiça, tribunais que devem refletir um pensamento do Brasil inteiro,
deveria haver uma representação proporcional a cada estado. Isso seria o ideal, né? O próprio TST carece disso, porque há estados, por exemplo, do norte, hoje não temos mais nenhum, não temos nenhum ministro nortista, chama assim, nos estados do norte. Havia o ministro Valmir Oliveira da Costa, um querido amigo paraense, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid-19. O ministro Valmir, um querido amigo, enfim, em pleno auge de sua carreira profissional, foi uma das vítimas, das 700 mil vítimas que no Brasil a Covid-19 fez. E não há ministros hoje pernambucanos, não há ministros cearenses, não há ministros alagoanos. Então você percebe claramente que há essa falta de proporção entre os estados do Nordeste e a atuação dos tribunais superiores. Aí você pergunta o motivo. Eu diria que são vários motivos. Até as pessoas dizem, tem uma frase muito comum, que para alguém ser ministro precisa que as nuvens se alinhem no universo, determinado lugar, determinada direção naquele dia. São muitos os fatores, né? Claro que nós sabemos que o fato de os tribunais serem compostos de 1/5, né, do Ministério Público da Advocacia faz com que apenas 3/5 sejam de carreira. Mas mesmo assim é uma frente muito grande do eixo sul-sudeste, do próprio centro-oeste, que faz com que as atenções se voltem muito mais para tribunais outros. Todos são colegas muito bons, isso não é uma crítica pessoal a cada colega que lá está, ao contrário, são colegas que representam muito bem os seus estados. E isso se também verifica no STJ. Tivemos agora, por exemplo, uma lista recente do STJ que está pendente de nomeação, não é nenhum baiano, embora vários nomes de destaque tenham disputado essas vagas, né? Então, esse é um fenômeno muito difícil de encontrar uma razão única. Eu diria que são muitas as razões. E passam, claro, pela baixa representação do Nordeste. E eu acho também que os nossos representantes devem lutar por isso. Eu falo no plano político também, influenciar decisões, porque... Executivo, legislativo. Exatamente. Né? É importante que nós tenhamos baianos mais no cenário nacional no campo do judiciário. Porque temos nomes na publicidade, nas artes. Nas artes nem digo, porque aí nós fomos contar aqui os baianos de destaque nas artes brasileiras, eu levaria o tempo inteiro aqui da nossa conversa. Só Gil e Caetano já dá um norte para isso. Só Gil e Caetano, Betânia, fui juiz em Santo Amaro, trabalhei lá um período, 6 meses. E é muito bacana ver quanto, na época, a influência que esses artistas produzem na comunidade local, estadual e nacional. Portanto, enfim, deveríamos ter também uma proporção no mundo do Poder Judiciário. Tenho certeza que há, aspas aqui, artistas tão bons do campo do Judiciário quanto há na cultura, na música em geral, né? Na cultura, eu digo na música, no teatro, na dança, enfim, os artistas que compõem o cenário brasileiro, todos nascidos aqui na nossa querida Bahia e fiéis às suas raízes, que é muito mais importante também. E essa falta de representação pode interferir nos julgados? Há uma tendência, por exemplo, no universo do trabalho, se ter uma visão muito mais sudestina, sulista, sobre os julgamentos das relações de trabalho e não entender as peculiaridades da nossa região nesses julgamentos? Veja, Cláudia, não há influência direta, mas indireta sim, porque interpreta-se uma situação jurídica a partir da sua visão de mundo. Claro que existem limites para isso, porque senão seríamos nós, em cada julgamento, nós faríamos refletir o nosso ponto de vista. Não é exatamente assim, até porque é um colegiado em que se discutem nos tribunais as questões jurídicas. Mas o pensamento plural e diverso é fundamental para a compreensão do fenômeno jurídico. Se nós verificarmos a importância dessa diversidade de pontos de vista, ela é fundamental para que seja dali o resultado de um pensamento que reflita as diversas variáveis de Brasil. Então, por exemplo, se você tem uma questão sobre racismo, tomando esse tema como exemplo, quem vive na Bahia tem uma compreensão diferente do fenômeno racial. Porque a Bahia é, de fato, o maior estado, Salvador é a cidade mais negra do mundo, fora de África, né? Então, isso percebe, quem vive aqui tem uma percepção de mundo diferente. Até interessante, eu repostei recentemente, até acho que anteontem, uma declaração de seu Jorge, que ele disse que quando ele veio à Bahia, ele viu que era um mundo diferente, porque ele se encontrou em Salvador. Isso, de fato, é realidade, porque não é que aqui não haja racismo, ao contrário, o racismo em Salvador é algo muito presente. Eu me lembro quando eu era professor aqui da Faculdade Rui Barbosa, fizemos um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa, na verdade, de um fenômeno das mulheres negras no mundo do trabalho.
Quanto mais você ascende profissionalmente uma estrutura de cargos das empresas, você vai encontrando menor quantidade de pessoas negras e menor ainda de mulheres negras. Se Salvador é, de fato, a cidade mais negra da África, mais negra do mundo fora da África, você deveria ter essa diversidade de pessoas negras nos diversos cargos, você não encontra isso. O que para nós é um problema ainda maior, mas essa convivência com a cultura oriunda da realidade africana, na Bahia especialmente, nos faz conviver com cenas da vida cotidiana que você não encontra em outros lugares. Então isso forma o pensamento de alguma maneira. E, evidentemente, também isso influencia na compreensão do fenômeno jurídico e, por sua vez, se reflete também nos julgamentos que o tribunal profere. Então eu sempre defendi e defendo que haja essa visão plural no pensamento jurídico brasileiro. E isso deveria ser visto no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, exatamente por isto, para que essas diferentes visões de mundo, essas diferentes origens dos ministros, com as suas realidades culturais, suas realidades de vida, possam, de alguma maneira, repercutir numa jurisprudência que seja diversa, porque a diversidade gera outra interpretação para problemas como inclusão racial, inclusão com deficiência, enfim, todos esses fenômenos que nós conhecemos, que hoje são temas que em outros tempos não eram temas importantes, mas hoje são vitais para que a sociedade seja de fato reconhecida na sua diversidade, na sua diferente forma de composição. A gente ainda enfrenta, né, aqui na Bahia, a questão daquele preconceito, né, pejorativo de que o baiano é preguiçoso, né? Infelizmente, a gente teve uma fala de um ministro do STJ, em tom de piada, falando sobre isso, né, que os baianos, né, vivem na rede, né, na rede. E o senhor se pronunciou no TST, durante uma sessão do colegiado, sobre isso. Essa falta de representação também perpetua esse pensamento de que o baiano é preguiçoso? Não é possível que as pessoas não vejam o quanto que o baiano trabalha, mas também sabe aproveitar, né? A gente sabe aproveitar a vida, mas o baiano trabalha pra caramba. Eu sou uma pessoa muito cioso da defesa da minha baianidade. Eu não admito a menor forma de preconceito, ainda que seja travestido esse preconceito da forma recreativa, que é o chamado racismo recreativo, ou a xenofobia também recreativa, o preconceito sob a forma de uma pequena piada. E eu digo sempre às pessoas que sinto muito se você não nasceu da Bahia, sinto muito se você não sabe o que é a Bahia, sinto muito se você não sabe aproveitar as coisas que a vida lhe oferece. E isso para mim é algo muito, muito sério quando você usa o preconceito sob a forma de uma piada. E, infelizmente, enfim, houve um episódio lamentável, isso não é raro acontecer, ao contrário, isso é muito comum, participar de reunião e as pessoas no meio da reunião lançam uma piada. E aí, já vai voltar para sua praia, como se nós da Bahia aqui vivêssemos o tempo inteiro na praia. Deitado numa rede, tomando água de coco e não trabalhávamos. Ao contrário, o Bahia não trabalha muito. Até para que possa se projetar fora da Bahia, tem que trabalhar muito mais do que pessoas de outros locais, de outros estados. E isso faz com que nós saibamos dividir muito bem o tempo. Ou seja, muito se trabalha aqui, mas também se aproveita muito o que a Bahia oferece para os seus filhos, né? E os seus visitantes. E há um texto de Zanguanais muito bacana, quando ele fala do que é ser baiano. Ele diz isso, né? Que as pessoas vêm à Bahia e estão voltando à sua casa, à sua terra, porque aqui é a origem do nosso país, né? Aqui é a origem de toda a nossa civilização. Então, eu defendo muito a Bahia, sua gente, porque eu me sinto pertencente à Bahia. Eu sempre repito isso, eu saí da Bahia, mas a Bahia não sai de mim, eu levo a Bahia comigo onde eu for. Toda palestra que eu faço, igual, eu começo por dizer que eu sou baiano, sou nordestino com muito orgulho. E isso me faz pertencer à Bahia sempre. E levar a Bahia, no meu gabinete, se você chegar lá, tem fitinha do Bonfim, para as pessoas pegarem lá, advogados chegam para nas audiências. Posso levar? Posso. Passar para minha filha? Pode. Eu sempre deixo lá um estoque de fitinha do seu do Bonfim. Às vezes tem cocada baianinha, que eu deixo também lá. A pessoa chegar para sentir o peso da Bahia, que é um peso muito cultural muito forte. E as pessoas se sentem agradecidas muitas vezes, né, pela aquela oportunidade de conversar um pouco sobre a Bahia. Todos os amigos que quando vão a Brasília que podem sair juntos ou vão ao gabinete visitar, às vezes até por um abraço, passam lá, posso dar um abraço? Claro, aí sempre que posso, claro, recebo os amigos da Bahia, porque é importante manter a chama acesa, né, que é a chama acesa da minha baianidade. Portanto, eu repudio essa forma preconceituosa, acho que ela é
Inclusive uma forma covarde, que a pessoa muitas vezes não quer dizer aquilo que pensa de fato, usa uma forma sutil, mas tão grave quanto, que é a forma de uma piada, de uma descortesia em relação ao baiano. Eu sou mineira, né, de nascença, mas me considero mais baiana, porque eu moro aqui há mais de 20 anos, né? Vim para cá com 16, já estou aqui com 39, 23 anos de Bahia. E quando eu vim para cá, muito antes dessa fala, né, São Paulo é o mundo, o Rio é o Brasil e a Bahia é a Bahia, meu pai já falava, esquece tudo que você viveu em Minas. Salvador é outro país. E um argentino, meu pai era argentino e era um cara muito vivido, né? Morou em vários países aqui da América Latina, morou na própria África. E ele falava, esquece tudo que você viveu em Minas, Salvador é outro país. E realmente aqui a gente se encontra, né? Só quem vem para cá entende. A Bahia recebe muito bem os seus novos filhos, né? Quem vem à Bahia e aqui opta por viver, a Bahia recebe muito bem. O baiano, você conhece 5 minutos, leva para casa e abre a geladeira, e entra na cozinha, vamos aqui, e amigo, e essa afetuosidade do baiano, essa empatia, a forma de se colocar em lugar de, mas receber com o coração aberto, é muito próprio dos nordestinos e dos baianos. E isso é muito bom, que você, vinda das alterosas, das Gerais, tem encontrado aqui o seu cantinho e feito aqui o seu mundo. A Bahia, sim, recebe muito bem. Minha mãe disse que eu nasci mineira por descuido de Deus, porque ela nunca viu ser tão baiana. Bom, que bom, que bom. Mas, doutor, nos últimos anos a gente vê assim, as relações de trabalho mudando muito, a discussão da uberização é um impasse que até hoje a gente não sabe como é que se relacionar com isso. Né? A gente teve a reforma trabalhista, ataques à justiça do trabalho, né? Já se cogitou muitas vezes em extinguir a justiça do trabalho. E aí, recentemente, agora teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, suspendendo todos os processos que discutem a pejotização, né? A terceirização, né, das atividades fins. E tem gerado uma onda de repercussão em todo o país. Né? Até aqui a Justiça do Trabalho, aqui mesmo, na última semana, fez alguns atos referentes a isso. E eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho por que a Justiça do Trabalho é tão atacada e como é que a sociedade deve acompanhar essa mudança, né? O legislativo, o judiciário deve acompanhar essa mudança das relações de trabalho. Cláudia, a sua pergunta daria aqui um programa inteiro, só ela, porque essa pergunta envolve múltiplas respostas. Né? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que, como magistrado, não comento a decisão do ministro Gilmar Mendes, até porque a ela estou vinculado e não há nenhuma crítica à sua excelência na condição de magistrado. Mas vou fazer aqui uma avaliação, um panorama que envolve esse maltrato, até porque respondi na primeira pergunta, quando você me perguntou como eu cheguei ao direito do trabalho, eu disse que é essa maltratada instituição. Eu estou nela há 43 anos. E, portanto, eu tenho mais tempo de justiça do trabalho que você de idade. É verdade. E nesse período, nós passamos por vários momentos históricos importantes. Posso dizer, e os dados revelam isto, que é a mais eficiente instituição do Poder Judiciário brasileiro. Todos os dados dizem isso, todos. Sim. Então, nós estamos falando, portanto, de uma instituição que cumpre o seu papel e o faz há mais de 80 anos. Então, não é por baixa produtividade, não é por ineficiência, não é por falta de produtividade, não é por falta de exercer o seu papel dentro do sistema judiciário brasileiro. Então, qualquer crítica sobre o mau desempenho, ela está absolutamente fora dos dados estatísticos que são revelados anualmente no programa que o CNJ tem, Justiça em Números. Então, não é por falta de atuação positiva para a sociedade brasileira. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Quando o mundo percebeu a importância de uma legislação que protegesse a pessoa do trabalhador, e aqui abro um parêntese, trabalho só existe porque é uma pessoa que trabalha. O trabalho em si, enquanto elemento imaterial, não existe. O que existe é uma pessoa que produz um resultado, material ou imaterial, ou seja, essa mesa aqui é fruto do trabalho de alguém. Se você pega qualquer objeto, se você pega qualquer elemento da criatividade humana, até a própria, chamada hoje, inteligência artificial, é produto da inteligência humana. Então, não há o trabalho enquanto fenômeno criativo. Há a pessoa que criou, intelectual, e outra que executou materialmente, o produto da criatividade humana, que é conhecido como trabalho.
Então, o trabalho, portanto, é o fenômeno da produção humana. Então, lá atrás, enfim, no século XIX, quando se pensava muito em uma legislação que esse fenômeno foi percebido, que o direito civil não conseguia resolver sozinho, porque a relação era desigual, os problemas que essa relação jurídica entre duas pessoas criava, o direito que existia, que era o direito que resolvia as situações da vida cotidiana entre iguais, não resolvia, pensou-se numa legislação que depois foi sendo diversificada pelo mundo afora, que protegesse esse fenômeno da pessoa trabalhadora. Daí surge a criação da OIT em 1919 e aí o fenômeno se espalha pelo mundo inteiro. Então não é um problema novo, não é um fato social novo. Essa ideia da proteção à pessoa que trabalha. Não é um fenômeno brasileiro, em primeiro lugar, não é um fenômeno novo, em segundo lugar, é um fenômeno mundial. Isso, a primeira lei que foi criada protegia as crianças do trabalho. A primeira convenção da OIT, a convenção número 1, fixa a jornada de trabalho máxima, duração do trabalho máximo para o trabalho das crianças. Porque, veja, 12 horas por dia era a jornada fixada pela convenção número 1 da OIT. É fixada. Porque naquela época se trabalhava muito mais do que isso. Os teares, enfim, as crianças pegavam sobras de algodão embaixo disso. Então, vamos perceber, porque eu fiz esse curso na história, porque não é um fenômeno novo. O que mudou foi a forma como o trabalho hoje é executado. Esse uso da tecnologia de forma intensiva. E isso gerou a compreensão de que a tecnologia é um fenômeno que está presente no nosso mundo, isso não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas a tecnologia deve ser pensada como algo a serviço da sociedade mundial. Quando se pensou, se você for analisar, ler um pouco mais sobre isso, você vai encontrar vários autores que diziam assim, não, a tecnologia faz com que você trabalhe menos. E hoje é o contrário, você trabalha muito mais. Você leva para sua casa o seu telefone, a sua empresa vai com você, os seus compromissos vão com você. E fala-se muito hoje do direito à desconexão. Então, surgiu um fenômeno novo chamado de uberização da economia. Um neologismo traduzido pela uma das empresas que atua nessa área, as chamadas empresas ou trabalho plataformizado. Se nós formos perceber, do ponto de vista da estrutura com que o trabalho se realiza, o que você encontra ali? Você encontra uma empresa que faz o papel entre quem trabalha e quem é o fruto desse trabalho. Ela intermedia a prestação de serviços, porque ela não executa por si só o serviço. Ela precisa de mão de obra para fazer com que o trabalho, o produto dela, que é fazer com que essa conexão exista, seja realizado. Então, se eu tirar o elemento humano, essa empresa não vai para canto nenhum. Ou seja, não há um fenômeno, não temos ainda no mundo inteiro, e certamente talvez nem vejamos isso, os carros inteligentes, os veículos inteligentes, sejam carros, sejam veículos aéreos e até marítimos, que levem tudo que se precisa mover a economia mundial, fora em zona rural e zonas mais, enfim, distantes, sem a figura humana. Então, o que aconteceu nos últimos anos foi o uso intensivo da tecnologia no mundo do trabalho. Mas se você verificar, por exemplo, na indústria automobilística, isso já aconteceu algumas décadas atrás. A robotização da indústria automobilística. O que aconteceu? A mutação do processo daquela indústria. A gente já estudava isso como Fordismo, né? Fordismo, exatamente. Depois terrorismo, Fordismo, depois Toyotismo. Um uso intensivo da tecnologia na indústria automobilística. Mudou a forma de produzir, mas o automóvel continuou sendo produzido. Mas a grande questão agora é, primeiro, essa ideia disseminada, generalizada, do empreendedorismo. As pessoas venderem a ideia de que todos nós podemos ser empreendedores, de nós mesmos. E transmitem a ideia primeiro da juventude eterna. Porque as pessoas não vão adoecer, as pessoas não vão se acidentar, as mulheres não vão engravidar. Todo mundo acha que é muito bom ser MEI, microempreendedor individual. CEO de MEI. Exatamente, CEO de MEI. E entende porque isso lhe dá uma falsa liberdade de trabalhar. Por que falsa liberdade? Porque ele entende que é livre para trabalhar a hora que ele quiser. Perfeito, isso é um fato. Mas, em primeiro lugar, o trabalho por produção sempre existiu. Trabalho vinculado a resultado, sem vinculação direta ao horário. Então, é um equívoco pensar que nunca houve empregado vinculado a fenômeno que é remunerado por produção. Se você for indústria calçadista no interior de São Paulo, você vai ver que muitos empregados trabalham em casa há décadas. Então, não é um fato condicionado a um resultado, a uma forma única de trabalhar. Primeiro ponto. Mas eu quero voltar à ideia de MEI. Então você passa pela rua e vê um entregador aqui em Salvador, pedalando uma bicicleta,
nas ruas que nós conhecemos, ladeira acima, ladeira abaixo, né? E essa pessoa está sujeita ao risco dela própria sofrer um acidente e não ter nenhuma proteção previdenciária. Porque essas pessoas... Não só ladeiras, né? Ladeiras, ladeiras, escadas. becos, escadas, bem lembrado, bem escadas. E agora, por exemplo, nesse período que nós estamos passando de chuvas intensas, há uma cena que você vai encontrar na internet, muito interessante, foi uma fotografia que ganhou o mundo e tornou-se muito referenciada, que é numa das chuvas daquela de Belo Horizonte, um entregador atravessando em enxurrada, com isopor de uma dessas empresas atrás, nas costas, para entregar, que ele queria fazer cumprir a sua tarefa, e receber R$5 ou R$7 por entrega, ou R$10 por entrega. Então as pessoas pensam que essa pseudo-liberdade de estabelecer o horário de trabalho, quanto vai trabalhar, não digo nem para quem, porque esse universo é muito centralizado de tomador de serviço, lhe dá essa condição de empreendedor. Isso é um equívoco, porque essa pessoa tem que compreender que, e vejam, essas pessoas não recolhem previdência em regra, porque já ganham muito pouco. A retenção salarial, a retenção da contribuição previdenciária que é feita quando você é empregado, é exatamente para isso, é compulsória, para que a pessoa tenha proteção e possa proteger os outros. Eu vi uma informação recentemente que o Brasil, a relação previdenciária entre trabalhadores e segurados da Previdência era de 14-1 no passado, ou seja, 14 pessoas trabalhavam para custear os benefícios de um. Hoje é 1,7-1. Isso não vai se sustentar, porque é preciso que haja essa massa de contribuição previdenciária para que o sistema de seguridade social funcione. Muitos trabalham, e sempre é assim no mundo, a pirâmide é uma base de contribuição grande para uma pirâmide, para um vértice cada vez menor, um vértice menor de pessoas que têm benefícios de seguridade social. Então, esse empreendedorismo de ocasião, as pessoas acham que querem trabalhar como empreendedores. Mas a primeira oportunidade que ela tiver de um acidente do trabalho, que é muito comum nesse ramo de teleentrega, em que se você entrar aqui no Hospital Sara, pode perguntar e você pode pesquisar, você vai encontrar que o maior índice de internados de acidentes de motocicletas. Porque todos os dados mostram isso. A proporção de motociclistas em relação a acidentados graves, especialmente, é muito grande. Então, quem é que vai bancar essa permanência dessa pessoa no hospital? O fato de não trabalhar. Hoje, se você é empregado, sofre um acidente de trabalho, a Previdência Social banca o seu benefício previdenciário. Então, essa falsa ideia de empreendedorismo também está embutido esse fenômeno da uberização. Então, é um fenômeno complexo. O terceiro elemento é o fenômeno da pejotização. Qual é a nossa grande discussão do ponto de vista acadêmico apenas? Claro que já disse que no âmbito judiciário ninguém se discute. É porque o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a terceirização de serviços, enfrentou um único debate: se era possível terceirizar atividade fim ou atividade meio. Por quê? Desculpe, se era possível terceirizar também a atividade fim, porque meio já existia autorizado na nossa jurisprudência do TST. O que existia era um debate sobre isso. A terceirização pode alcançar a atividade fim? O Supremo entendeu que pode. Decisão tomada, decisão cumprida. Ninguém discute o contrário hoje. Mas daí, terceirização envolve a lei de 74, portanto não é uma lei nova, uma relação triangular sempre. Uma empresa que contrata, outra empresa que tem seus trabalhadores. Ou seja, o trabalhador temporário, por exemplo, ou o trabalhador de vigilância, que é um exemplo muito comum, que não precisa nem ser temporário. Você tem empresa de vigilância, tem toda uma atividade regrada pelo Ministério da Justiça, da Polícia Federal, etc., que é contratada por uma outra empresa, portanto, em relação interempresarial, e a empresa de vigilância fornece para o tomador de serviço os seus vigilantes. Pronto. Se um vigilante não vai em determinado dia, a pessoa substitui e o serviço continua a ser prestado. Você não tem aqui o fenômeno, por exemplo, da pessoalidade em relação ao tomador de serviço, porque o empregado sempre é contratado em função do que ele é para o seu empregador. Então, essa relação triangular, você não encontra a pejotização. A pejotização é a pessoa. Então, qual é o debate hoje? Retirou-se esse fenômeno interempresarial e, portanto, um triângulo para haver uma relação indireta. Só que essa relação indireta é revestida de uma figura que é o empreendedor de si mesmo. Então, é alguém que ele próprio é uma pessoa jurídica e que é contratado por uma outra empresa diretamente. E essa discussão que se estabeleceu hoje não é um fenômeno novo, esse neologismo chamado pejotização revela este fenômeno. Se você pesquisar, na França, por exemplo, tem um caso muito famoso de uma empresa francesa, mas você vai pesquisar isso, vai encontrar, que houve um problema sério, inclusive, de adoecimento mental, casos graves. Portanto, não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno novo.
Então, o direito do trabalho se situa nesse contexto, porque a forma de proteção não é porque o juiz do trabalho queira proteger A em relação a B, é porque o direito do trabalho surgiu para proteger, porque a relação é desigual. Então, se você bota Maria, João, Pedro, Francisca, Cláudia, Cláudio em face de uma... Isso não é uma visão estereotipada que a empresa é ruim, ao contrário. Sem empresas, não há emprego, sem dúvida alguma. Mas é preciso que haja essa compreensão que a empresa também só existe, só pode exercer a sua atividade se houver pessoas que trabalhem para ela. Então, e essa discussão está nesse fenômeno exatamente por conta disso. E o impacto é muito grande, porque só ano passado, por exemplo, os dados apontam isso, são cerca de 450 mil processos no Brasil discutindo, de alguma forma, essa nulidade do contrato de trabalho. E veja, Cláudia, há um artigo na CLT, um artigo chamado artigo 9º, que ele já existia numa lei antes da CLT existir em 1943. Portanto, não é um artigo novo, que diz assim, toda a interpretação que objetivar, impedir ou fraudar a lei trabalhista ser aplicada é nula. Então, se eu faço um contrato escrito em que está revelado nesse contrato ali que eu seja um estagiário, por exemplo, e que não houver acompanhamento para instituição de ensino, não houver atividades compatíveis com o curso que eu faço, por exemplo, que não houver acompanhamento pedagógico, que não houver uma formação profissional direcionada àquela atividade, em que eu simplesmente substituo a mão de obra, não é o arcabouço formal do contrato, não é o papel que diz que o contrato é a realidade que diz o que o contrato é. Mas não sou eu quem o diz. Quem já disse isso há muitos anos, desde os anos 40, o professor Pim Pedreira tem uma obra sobre isso. Há um autor uruguaio muito famoso, chamado Américo Parra Rodrigues, que tem um livro clássico sobre isso. E o Supremo Tribunal Federal também disse isso em julgamentos, em ações de constitucionalidade, que a lei do Shalom parceiro, por exemplo, o Supremo disse isso. Quando houver uma pseudo-parceria, uma falsa parceria, em virtude da realidade, prevalecerá o contrato de trabalho. Então, veja, é um fato complexo, sem dúvida alguma, porque a realidade é muito dinâmica. Eu vi ontem, se você perceber, você vai ver que a Universidade Alagoana Federal está contratando jardineiros como mês. Você tem garçons como PJ, você tem garis como PJ, você tem professores como PJ. Então, veja, todo mundo é empreendedor nesse país. É preciso que se pense um pouco sobre isso, né? A gente tinha um grande nível de informalidade no Brasil, né? Aqui em Salvador mesmo, ainda na adolescência, eu fiz um documentário sobre design popular. Que a gente era aquelas caçambas de taboca, né? O vendedor do cafezinho que fez a guia do café e tal. Mas assim, a gente estava falando sobre o design. Mas o que a gente se deparava era sempre com uma solução criativa do baiano para uma situação de sobrevivência, né? Então ele ia para o trabalho informal. E aí, quando veio o MEI, né? Todo mundo que estava na informalidade virou MEI, virou empreendedor. Né? E a gente sabe que a cabeça de empreendedor não é simplesmente você só ter um CNPJ. Você tem que realmente produzir soluções, você tem que buscar inovações, você tem que vender o seu serviço o tempo inteiro e você tem que pensar como empresa e dar lucros. E aí agora todo mundo é isso, né? O jardineiro é MEI, o garçom é MEI, né? E são todas relações de trabalho, na verdade, meio que disfarçadas, não? Isso é interessante porque recentemente saiu um anúncio em São Paulo, que também foi muito comentado, de uma oferta de emprego para empregada doméstica. E uma das condições era ser MEI, era ser microempreendedora individual. E veja, se eu estou contratando uma empresa, e teoricamente essa é a minha ideia de empreendedor individual, eu não posso exigir o trabalho pessoal, porque é empresa. Porque a pessoalidade é um elemento próprio da condição de empregado, mas também há uma relação de desigualdade estrutural nesse vínculo. Nós chamamos de relações assimétricas. Claro que você tem empresas grandes e empresas pequenas disputando o mesmo mercado. Uma empresa grande pode contratar uma empresa menor para fazer para si uma atividade. Mas você citou um fenômeno interessante, quando você falou design criativo aqui da Bahia. Se você olhar por esse aspecto, um colega meu do Paraná, Reginaldo Melhado, disse que, sob alguns aspectos, a lei atual legalizou o bico, né, digamos assim. Uhum. Tornou possível o bico. Então você vai olhar para um aspecto, não, interessante, porque a pessoa já existia neste mundo dessa forma,
E aqui na Bahia, por exemplo, os vendedores de cafezinho, aqui em Salvador, os carrinhos de É, café, que é um as fenômeno guias. só aqui na Bahia, só em Salvador. É. O carrinho de café é um fenômeno cultural, tem até torneio, campeonatos Sim, sim, de carrinhos de café. É bem interessante. Eu até vi um dia um desses, mostrei a um amigo meu lá em Brasília, ele ficou impressionado. Eu cataloguei no YouTube alguns vídeos sobre o campeonato de carrinhos de café. É um fato que na Bahia, só em Salvador existe isso. Não conheço, pode ser que em outro lugar não exista. É isso, é porque foi uma solução que os caras não queriam carregar Isso, o peso. carregar, exatamente. Aí botaram as rodinhas e foram criando os caminhões, né? Isso, o trio Os elétrico. trio elétricos ali do carrinho de exatamente. café. Então, veja, isso é fruto da criatividade baiana, soluções para a sua vida. Então, enfim, a pessoa está no desemprego, a desigualdade é muito grande no nosso estado, a economia, infelizmente desigual, a sociedade excludente, a sociedade não inclusiva. A pessoa encontrou uma solução muito criativa. Então, para esta pessoa que já empreendia muito antes de existir essa ideia de MEI, e nós estamos falando aqui dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, onde não existia esta ideia do MEI chamado assim, né? Foi meio que 2005 para cá, É, né? me Era parece. novo. Não, é dos anos 2000, sem dúvida. É. Então você percebe que é um fenômeno que encontrou para essa pessoa um abrigo normativo. Não acho isso que seja, ao contrário, isso é interessante. Eventualmente você tem aí um garçom que já trabalhava como freelancer apenas, como a gente chama de freelancer, ou freela, né, no mundo do jornalismo, mas era o avulso do final de semana, ele tinha lá um emprego, no final de semana também trabalhava. Fazia o extra. E fazia o extra. Para essas pessoas que já tinham essa visão de vida, essa forma de vida, a lei é interessante. O problema é transformar todo mundo que trabalha na condição de microempreendedor individual. Como se essas pessoas pudessem ser, digamos assim, dirigentes de si mesmas. Se você for verificar, for também fazer uma retrospectiva histórica, você vai ver, Cláudia, que na época da privatização bancária, houve muita gente que saiu dos bancos estatais e foram tornar-se empreendedores. Houve uma quebra generalizada. Porque é preciso saber empreender. Empreendedorismo é um atributo, digamos, ou é uma condição que nem todo mundo tem conhecimento para isso. A atividade empresarial é muito exigente, tem muitos aspectos de conhecimento necessários. Não só dominar o negócio que vai realizar, que vai empreender, mas, sobretudo, também conhecer sobre o que o negócio dele gira, a normatização, as leis. Por exemplo, na atividade de cozinha, de comida, há uma série de normas sanitárias que incidem sobre aquela atividade. Normas contábeis, normas tributárias, ou seja... Vigilância sanitária. Não é somente abrir um lugar para fazer comida, porque existem outras preocupações com a saúde pública, com o recolhimento de tributos. Então as pessoas muitas vezes não tinham essa informação, se lançavam numa aventura produtiva e o insucesso era muito grande. Então houve isso de maneira muito marcante na Bahia e outros estados. Aqui tivemos o caso do Baneb, por exemplo, que foi privatizado, em que houve planos de dispensa voluntária, né, incentivada. As pessoas saíam e no dia seguinte se julgavam empreendedores, abriam negócios e o índice de fechamento de empresas foi e é muito grande dentro de um determinado período de tempo. Por quê? Porque empreender não é fácil. Embora necessário, assim, tem que ter conhecimento do que vai fazer. E achar, por exemplo, que empregada doméstica é empreendedor individual, que um garçom, não é esse garçom que já empreendia, não a pessoa do carrinho de café que já empreendia e que vive muito bem dentro do seu mundo. Claro que para nós que estamos lá de cá do balcão, é desigual essa forma de viver. A pessoa tem que acordar de madrugada, fazer o seu café, sair enfrentando nesse tempo agora chuva, intempéries e assaltos e violência e tudo mais, para tentar encontrar o seu espaço de vida que lhe dê o mínimo de condição social. Então, é desigual viver no mundo assim. É ruim ter que a pessoa viver dessa forma, porque ela tem que se desdobrar. É uma precarização, né? Sem dúvida alguma. Todos os dias, tem que estar disponível todos os dias, assim, não tem sábado, domingo, feriado, e aproveitar os grandes eventos para poder vender um pouco mais.
A pessoa não tem o direito de ficar doente. Não tem de ficar doente, enfim, tem sempre estar disponível de madrugada, viver o dia inteiro para cima e para baixo, nas ruas de Salvador vendendo seu cafezinho. Então, o ideal é que não precisássemos ter pessoas que vivessem dessa forma, submetendo uma série de circunstâncias variáveis que influenciam no seu modo de vida. Mas olhando do ponto de vista do empreendimento em si, essas pessoas já empreendiam. Mas agora, inclusive, eles têm que recolher tributos. O MEI importa no recolhimento mensal de um determinado valor, que a pessoa, enfim, precisa estar legalizada para isso. Além da contribuição, que eventualmente, se é um empreendimento maior, deva existir. Então, veja, o grau de inadimplência é muito alto, que as pessoas, diante de dificuldade financeira, não recolhem os tributos, né? O que não acontece na relação empregado-empregador. Então, veja, o empreendedorismo é uma realidade, assim como foi nos anos 70 o cooperativismo, que também foi outro fenômeno que todo mundo virou cooperativado, e depois se verificou que, de fato, muitas vezes a cooperativa era fraudulenta. E hoje em dia a gente quase não se fala mais exatamente, nisso, né? Exatamente. Então, são fenômenos cíclicos, né, que muitas vezes levam a ondas de privatização, de precarização. Hoje, o grande debate é que essa precarização, pela escala mundial e pela potencialidade que ela tem, ela pode, de fato, causar sequelas sociais bastante mais graves e bastante mais, digamos assim, do ponto de vista da quantidade de pessoas maiores, porque, enfim, está presente em todos os lugares, todos os setores. Até goleiro hoje já tem. Você pode contratar para plataformas, né? Porque goleiro é uma posição no futebol que ninguém gosta de jogar. Você pode ir lá para uma plataforma e contratar um goleiro para jogar no futebol. Enfim, é o mundo de hoje. As startups também têm muito disso, né? Eu acho que talvez seja o lugar que a gente mais perceba a relação de trabalho do PJ como um contrato disfarçado, não? Eu conheço pessoas que trabalham em startup, tem todo o contrato ali de PJ, mas todas as obrigações de um CLT. Inclusive, a empresa paga até o 13º, paga férias, plano de saúde, alimentação, mas ela não registra como CLT para não gerar os encargos. No mundo do jornalismo, da publicidade, uma das comunicações, era muito comum e ainda é muito comum esse fenômeno da pejotização. No mundo artístico também, que muitas vezes isso é uma situação curiosa, porque a pessoa prefere inicialmente essa situação por vários aspectos. Primeiro, muitas vezes, é a exigência de quem contrata, ou seja, só lhe contrato assim. Medicina, por exemplo, é muito comum hoje. O estudante se forma e tem que abrir uma PJ no dia seguinte, porque senão ele não é contratado por nenhum lugar para dar os seus plantões. Em segundo lugar, também é um fato importante que muitas vezes a pessoa prefere inicialmente essa alternativa para fugir do imposto de renda. Ela prefere pagar um pouco menos de imposto de renda e concorda com isso. Mas quando eu contrato alguém como pessoa jurídica, é preciso que a pessoa entenda, quem contrata, que não tem o domínio da pessoalidade. Já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Por quê? Porque a relação é interempresarial. Então, se eu tenho duas empresas, que eu citei aqui o exemplo do vigilante, da empresa de limpeza e conservação, por exemplo. Se não vai Joana, se não vai Pedro, a empresa manda outro e a vida que segue. Mas quando eu contrato alguém e submeto a horários, a controles pessoais de atividades, forma de remuneração exclusiva, tem uma série de elementos que revelam, na essência, que apesar de celebrar num contrato formal, o que existe na essência é um contrato entre empregado e empregador. Por quê? Porque a lei diz isso. A lei está em vigor. O Supremo Tribunal Federal não disse que o artigo 3º da CLT não exige o que é inconstitucional. Ao contrário, o que diz é que quando houver trabalho pessoal, remunerado, em atividade permanente da empresa, tem alguns outros requisitos, essa figura jurídica é empregado. Então, o que o juiz faz? O juiz vai diante de uma situação de alguém que bate a porta da Justiça do Trabalho. Olha, eu trabalhei dessa forma, juiz. Eu fazia um trabalho pessoal, eu recebia, eu cumpria horários. Tinha uma série de elementos que eu acho que caracteriza a figura do empregado. O que o juiz vai fazer? O juiz vai examinar esse fato social, que já aconteceu, portanto, e vai buscar na legislação algo no qual esse fato social se encaixe. Assim como acontece, por exemplo, em qualquer outro tipo de contrato. Eu vou fugir do trabalho, eu vou na relação de consumo. Eu digo, olha, seu juiz, eu
comprei um bem, comprei um produto qualquer, ou contratei um serviço, vou falar aqui em termos ainda de serviço, e o serviço que eu contratei não foi executado. O produto que eu comprei veio com defeito. Eu quero que o senhor responsabilize quem forneceu esse produto ou serviço. O que o juiz vai fazer? Ele vai olhar esse fato social, porque nós estamos falando de fatos, acontecimentos da vida, e vai buscar na legislação o que é este fato. Então ele vai dizer o seguinte: olha, quem compra um produto, quem contrata um serviço mediante a oferta pública de outra pessoa é chamado consumidor. Então isso não é um rótulo que está na pessoa, eu sou consumidor. Não, todos nós somos consumidores. Sim. Então, para o juiz saber se eu me encaixo nessa figura jurídica, ele vai buscar numa lei chamada Código de Defesa do Consumidor o que é o nome, qual é o conceito consumidor. Então, ele vai enquadrar este problema que ele vai resolver dentro de um conceito jurídico, de um conceito, desculpe, normativo, de uma lei que diz que consumidor é isto. Então, se você se encaixa nesse conceito, você é consumidor. Bom, a partir deste fenômeno caracterizado da figura de consumidor que você é, ele vai então resolver a questão que foi posta para apreciação dele. Porque todos nós ocupamos papéis da sociedade diversos. Nós somos consumidores, nós somos em algum momento, enfim, somos consumidores, nós somos trabalhadores, nós somos motoristas e, portanto, muitos de nós submetemos a lei de trânsito. Então, eu dirigia um veículo, estava na condução de um veículo e bati no carro de alguém, dirigindo. Esse alguém bateu na justiça, olha, eu não paguei o prejuízo que a pessoa sofreu. A pessoa tem um problema para resolver comigo. O que ela vai fazer? Se eu não paguei, ela não pode ir lá na minha casa. Ainda bem que a lei permite fazer isso. Justiça com as próprias mãos. Ela vai buscar a justiça. E o que o juiz vai fazer? Olhar esse fato social e dizer onde é que ele se encaixa na condição de responsável civil por um dano causado a alguém. E quem causa um dano é obrigado a reparar o dano que causou. Essa é uma forma clássica desde o mundo de Roma, que é a responsabilidade civil subjetiva. Agiu com culpa, agiu com dolo, responde. Responde como? De forma integral. Então, vou pagar a pessoa o prejuízo que ela teve. Prejuízo material, prejuízo imaterial, isso é um fato social comum. Então, veja, as figuras jurídicas, elas estão, digamos assim, dentro de um universo social que o juiz vai buscando onde encaixar aquela questão jurídica que ele tem que resolver e dar a resposta que a pessoa buscou. Pode ser positiva, se a resposta for positiva, ou seja, se é um consumidor, vai resolver dessa maneira. Se não se encaixou na figura do consumidor, a resposta será outra, da mesma forma que em relação ao trabalhador empregado. Ele vai analisar esse fato social e dizer, não, de fato aqui, esses elementos sociais, esses fatos sociais permitem caracterizar como empregado. Resposta positiva, qual é a consequência? A lei prevê. Pode ser que não. Veja, o Brasil tinha a figura do autônomo desde 1916, ou antes disso, o Código Civil de 1916. RPA. Isso, RPA, exatamente. Então o que o juiz vai fazer? Não, você não era dependente, você não era subordinado, você tinha autonomia, você podia escolher seu horário, você podia chegar a hora que você quisesse, você não devia satisfação a ninguém, e por isso você é profissional liberal. Na linguagem do Código Civil, trabalhador autônomo. Portanto, resposta negativa, o que você pede, você não vai ter direito. Sempre fizemos isso. Não há nenhuma novidade em relação a isso. O que mudou é que muitas vezes é a figura da tecnologia, de novas formas de trabalho, mas novas formas de trabalhar não quer dizer que a legislação que já se previa, que já previa algumas respostas para isso, não possa ser aplicada. Não digo, e deixo muito claro, Cláudia, que as pessoas que trabalham sob a forma dessa tecnologia, todas sejam empregadas. Não é isso. Algumas serão e outras não, como aconteceu a vida inteira, desde que o mundo é mundo, no que toca ao mundo do trabalho. Certo. E assim, como é que são essas relações de trabalho, assim, essas questões que estão perpassando no Brasil, também são observadas assim no mundo? A questão da própria uberização, dos direitos dos trabalhadores, precarização, é um fenômeno que a gente vê mais no Brasil ou também a gente já vê em outros países? Não, esse fenômeno mundial, a Uber, se não me engano, surgiu na França, temos discussões na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, que é a economia liberal, assim chamada, né, de uma economia de mercado. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno ao contrário, mundial. O problema aqui no Brasil é um dos países onde mais há trabalhadores sob a forma de, aspas, plataformização.
O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas que trabalham só para uma determinada empresa, né? E ainda há um contingente grande de pessoas que querem trabalhar dentro desse universo de precarização, de trabalho, de falta de emprego, economia pujante, as pessoas vão se encontrar em outras formas de trabalho. Portugal, enfim, onde há inclusive legislação sobre isso. Em alguns países já há legislação, citei o exemplo de Portugal, que o Código de Trabalho português foi alterado, se não me engano, 3 anos atrás, 2 ou 3 anos, que gerou a presunção de laboralidade. O que quer dizer isso? A lei enumerou alguns fatos que, se estiverem presentes, haverá figura do empregado. Presume-se a figura do empregado. Caberá a quem recebe o trabalho demonstrar que não estão presentes aqueles fatos sociais que a lei enumerou como sendo geradores de uma presunção chamada ali portuguesa de laboralidade. Portanto, o fenômeno não é brasileiro, como esse fenômeno não é novo. Em alguns países há legislação sobre isso. Então, há decisões de tribunais na França, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, já também reconhecendo, em alguns casos de forma afirmativa, em outros casos de forma negativa, a condição de empregado dessas pessoas. O custo de um trabalhador brasileiro é realmente alto? Essa resposta é interessante porque o salário do brasileiro em relação aos países é muito baixo em relação a essa forma de comparação. E se nós fizermos um levantamento de fato quantitativo sobre isso, o brasileiro paga muito imposto, mas é muito menor do que outros países se paga. E o custo do trabalhador brasileiro é sempre levado em consideração para ser o primeiro elemento de responsabilidade por crise econômica. Então, qualquer dificuldade que no Brasil há de crise econômica, o primeiro fato, a primeira solução é redução de direitos. Se foi assim historicamente, se foi assim em outros momentos da história, e não é diferente agora. O trabalhador sempre paga o preço de todas as variáveis econômicas negativas que o Brasil, infelizmente, passa. Eu lembro que o pessoal, na época da reforma trabalhista, falava deforma trabalhista, porque ela era para ser 10 artigos, modificou mais de 100, né? E retirou muitos direitos, né? Acabou expondo muito. E não se trouxe o efeito esperado, né? Que seria mais geração de emprego, estabilização da economia, né? Então, qual seria a equação mesmo? Qual seria a melhor solução para a gente manter os direitos dos trabalhadores e gerar mais emprego e renda? E assim fortalecer a economia, né? A resposta para a sua pergunta é essa última frase. Enfim, o que gera bons empregos é a economia pujante. Já tivemos esse fenômeno na história brasileira há alguns anos. E também tivemos o contrário. E você disse muito bem que a promessa de muitos e bons empregos não aconteceu. Se você fizer um levantamento histórico, você vai perceber que em determinado momento dos debates discutia-se muito que haveria, falava-se muito que haveria alguns milhões de empregos, e esses empregos não aconteceram. E muitos empregos que aconteceram também foram empregos sob a forma de contrato intermitente, que é um contrato extremamente nocivo, porque ele foi pensado para uma forma, e eu citei aqui o exemplo daquele garçom que faz o bico extra. Esse é o trabalho intermitente. Mas intermitência também tem a ver com a atividade empresarial. A empresa em si tem nela própria intermitência. Mas se a empresa tem uma atividade permanente, eu não posso substituir a mão de obra permanente por trabalhadores intermitentes. E entre os vários modelos que o mundo tem de contratos intermitentes, e também não é um fenômeno brasileiro, tem os modelos portugueses, italianos, espanhóis, franceses e britânicos, modelos diferentes. O Brasil optou pelo pior deles. Portugal, por exemplo, cito novamente Portugal, há o trabalho intermitente. Mas, em primeiro lugar, isso é possível em empresas específicas, cuja atividade seja de intermitência. Haja nela a intermitência. Segundo, há períodos mínimos de trabalho por ano que a empresa é obrigada a contratar. E há uma remuneração no período de intermitência. Menor, é verdade, mas o trabalhador não fica sem receber nada na intermitência. Mas o Brasil optou por trabalho chamado trabalho 0 hora, que é o modelo britânico, em que ele não sabe se vai trabalhar, para quem vai trabalhar, quando vai trabalhar, quanto vai receber, quanto tempo vai trabalhar. Então, a pessoa é empregada que pode nunca trabalhar. Meu Deus, o nível de ansiedade vai lá em cima. Então veja, o que isso impacta diretamente no projeto de vida. Por quê? Eu posso comprar um bem material parcelado? Resposta, não sei, não.
Porque quando você é trabalhador, você é empregado, que é outro ponto também importante, Cláudio, você formula projetos de vida de acordo com a sua expectativa de remuneração, de vida mesmo. Né? Você consegue um novo emprego, você compra bens, você contrata serviços. Eu Você... posso parcelar uma TV em 10 vezes, Isso, posso eu parcelar. posso comprar um carro. Perfeito, perfeito. Você vai moldando a sua vida em função dos seus projetos, até mesmo de consumo. Posso fazer um curso, posso me aperfeiçoar naquela atividade. Claro que eu vou fazendo esse meu desembolso de acordo com a minha remuneração. Eu não posso também ser um irresponsável financeiro, né? Mas eu moldo a minha vida, eu idealizo projetos, depois os executo em função de quanto da minha condição de empregado, em que eu tenho uma renda estabilizada, em que eu posso projetar a mim enquanto pessoa. E o contrato intermitente, o modelo brasileiro, repito, a pessoa não sabe nem se vai trabalhar. Então, ela é empregada sem nenhuma projeção de vida possível. Porque isso está sendo muito criticado, inclusive na Inglaterra. Tem discussões muito sérias lá sobre isso. Porque as pessoas não podem projetar a sua vida em função daquilo que eu disse antes, projetos de consumo, enfim, de É um de eterno gastos. stand-by, né? Exatamente. Então, só para deixar claro que muitos dos empregos gerados no Brasil foram desse tipo de contrato. Então, você vai para a estatística, tem lá, né, um aumento do emprego, da empregabilidade, mas, ao mesmo tempo, esse emprego é o trabalho intermitente. É um número maquiado. Que é um número maquiado, exatamente. Então, tem estudos que mostram sobre isso, né? Estudos que revelam quanto no Brasil a pessoa trabalhou determinado ano sob aquela forma de contrato. O DIEESE tem produzido estudos muito interessantes sobre isso. E a remuneração é inferior ao salário mínimo muitas vezes. A quantidade de meses trabalhada é muito pequena, porque nós já tínhamos isso, desde 74, na lei do trabalho temporário, que é aquele trabalho que era contratado nas épocas de movimento, final de ano. Isso é muito comum na economia. Mas não é essa a ideia da intermitência que a lei brasileira procurou criar, o contrato entendeu? de trabalho é com tempo pré-determinado mesmo, eu já trabalhei nessa modalidade. Eu sabia que meu contrato ia acabar em abril e que eu ia sair sem seguro-desemprego, sem FGTS, sem nada. Mas daquele período que eu estava com o meu contrato de trabalho ativo, eu sabia que eu ia receber todos os meus direitos ali trabalhista, salário, transporte, alimentação e tal. Mas eu sabia que quando o contrato encerrasse, eu não ia receber os outros benefícios, né, geralmente de uma dispensa, né, de uma demissão. O contrato prazo determinado existe no Brasil desde mais de 80 anos. Então, é aquele contrato em que a pessoa faz vinculado a um fato que vai terminar a determinada data. Eu podia estabelecer por data, por evento. Então, por exemplo, eu fazia para um serviço específico. Então, muitas vezes, ele era vinculado à execução do trabalho. Terminou o trabalho, terminou o contrato. Ou, a forma mais comum era prazo certo. Então, eu posso estabelecer o exemplo mais comum, contrato de experiência. Sim. Em que eu faço por até 90 dias. Se eu não fui aprovado naquele período, no dia aprazado, se encerra, eu não recebo as parcelas que resultam da dispensa imotivada, que é o aviso prévio, fundamentalmente, o acréscimo do FGTS na conta do trabalhador, mas aquilo que eu trabalhei, o 13º eu recebo, proporcional, o acesso proporcional eu recebi o meu salário, o FGTS do período também recebo, porque é recolhido da minha conta vinculada, deve ser recolhido, e daí em diante eu já sei que vai acabar. Não é novidade nenhuma, sempre existiu. Nos anos 70, como eu disse há pouco, surgiu no Brasil o trabalho temporário, que é esse trabalho em que você contrata para variações sazonais, assim chamada, né? Natal em shopping. Isso, é um exemplo muito comum. Qual é a diferença de um contrato? Os dois são com prazo determinado. A diferença é que o trabalho temporário, ele pressupôs que há uma empresa que treina esse trabalhador. Então, você há de convir que se eu contratar alguém por prazo determinado, pode ser que a pessoa leve um tempo para conhecer a atividade, formação profissional, ser treinado, e a mão de obra temporária, em regra, já é treinada, já se sabe. Então eu posso buscar uma empresa que forneça alguém já qualificado naquela atividade. Mas sempre essa ideia de transitoriedade do serviço é um elemento que marca esse tipo de contrato. E qual o futuro das relações de trabalho? A gente sempre fala, né,
na indústria 4.0, na inteligência artificial? Qual o futuro das relações de trabalho? Bom, aí é uma pergunta, novamente, você faz algumas perguntas que elas próprias dariam um episódio inteiro. Que o mundo está em transformação, isso é inegável, né? Mas essa transformação começou quando se inventou a roda, né? Então, os processos de transformação no mundo do trabalho são cíclicos. Na Revolução Industrial, por exemplo, a produção da máquina a vapor produziu um fenômeno drástico de mudança no trabalho. Ocorreu o fenômeno de migração para cidades, a criação das cidades enquanto agremiações semelhantes ao que nós temos hoje. Assim, as pessoas acorrerem em determinado local, em virtude do trabalho, começaram a conviver nos centros urbanos. Isso provocou mudanças na forma de trabalho, deixou de ser rural para ser urbano. E aí nós viemos lá para cá, a indústria automobilística, a informatização. Todos esses períodos na história cíclicos produzem mudanças drásticas no mundo do trabalho. O que há de diferente no mundo atual? A velocidade com que as transformações estão acontecendo. Veja, se nós fizermos uma análise da indústria automobilística, levou décadas para chegar à automação. Décadas. Agora, os processos de tecnologia produzem resultados bastante rápidos. Nos últimos 10 anos se evoluiu muito mais do que séculos atrás, do que se levou séculos para se evoluir. Então, isto é um fato que impacta diretamente o mundo do trabalho. Profissões novas são criadas, profissões antigas, né? Por exemplo, hoje, tradução, por exemplo, um dos fatos, assim, dos ramos aqui tem sido muito impactado. Eu lembro de relojeiro. Hã? Relojeiro, que arrumava Isso, relógio. que arrumava relógio, exatamente, né? Exatamente, os relojoeiros que faziam esses serviços artesanais ali, com todo um cuidado, uma dedicação, uma paciência, uma habilidade. Você vai encontrar o sapateiro, que já foram profissões muito valorizadas em determinados momentos. Na Bahia tinha Valdemar Calçados, eu lembro bem, era ali, se não me engano, ali na Barra, muito conhecido aqui fazia calçados assim, sob forma, calçados para pessoas que tinham problemas de pés, que precisavam de calçados especiais e tal. Era muito comum. A Damastor, que hoje é ali onde é o Fera Hotel, onde é um determinado hotel, ali era uma loja conhecidíssima na Bahia, né? Até, enfim, que havia um slogan muito interessante. Vejam, eram profissões, hoje ainda tem, claro, muitas delas são camiseiras, aqui na Bahia tem bons camiseiros e boas camiseiras, que fazem produtos de muito boa qualidade. Mas há de fato mudanças que o mundo do trabalho sofrerá. E todo mundo diz, né, todos os estudos apontam nessa direção, que o fenômeno da chamada IA, da inteligência artificial, provocará uma exclusão de milhões de postos de trabalho no mundo inteiro. Muito do que se faz hoje, do que se fez ontem, com o uso da inteligência humana, do braço humano, da execução humana, hoje a máquina substitui, às vezes até com muita rapidez e eficiência. Mas não podemos pensar, todavia, então, que vai haver mudanças, ou que estão acontecendo mudanças, isso é indubitável. Que haverá muitos postos de trabalho que serão extintos, isso também é inexorável. Que haverá muitas profissões novas, também é um fato que não se pode negar. E que há, segundo os estudos apontam, uma legião de desempregados, também é um fato marcante que os próximos anos viveremos. Então, eu diria que o futuro do trabalho, em primeiro lugar, é uma mutação sensível na forma de realização. Os efeitos que a sociedade viverá, por enquanto, não podemos ainda prever ou experimentar, mas haverá fenômenos, segundo os estudos apontam, de desemprego, fenômenos de precarização no trabalho. O ideal, Cláudia, o desejável é que já nós tivéssemos hoje olhares para esse futuro, do ponto de vista do Estado brasileiro e dos Estados na esfera internacional. Fala-se muito de programa de renda mínima, por exemplo, para esse contingente de pessoas. Enfim, o futuro do trabalho, eu espero, seja ainda pensado na centralidade da pessoa humana. Porque eu entendo e penso assim, não há mundo possível sem que a pessoa humana seja objeto da proteção social. Não se pode pensar apenas no mundo para poucos. Acho que nós temos que viver pensando no mundo para todos.
porque a desigualdade social, cada vez mais marcante, gera resultados bastante negativos do ponto de vista social. O aumento da violência, a desigualdade gera a precarização da vida humana. Não é possível que você passe na rua e não se sensibilize com alguém deitado sob uma marquise, sujeito a chuvas, enfim. Então, eu penso que a tecnologia deve ser sempre vista como algo a ser vista da cidadania humana. E eu espero que nós não nos desgarremos deste ideal de humanidade. Eu, como magistrado do trabalho, como eu disse já há algumas décadas, penso dessa forma. Penso que a sociedade deve ser um espaço plural, diverso, e que tenha na inclusão uma das suas premissas. E espero viver esse momento, e assim penso, e assim vivo. Só para a gente encerrar aqui, doutor, essa entrevista, nessa conversa que a gente está tendo aqui, que está sendo muito legal. Os sindicatos, né, tiveram um papel muito importante na história do trabalho no Brasil. Ele vai sobreviver a esse futuro das relações de trabalho? Eu vi de um presidente do sindicato dos motoboys do estado de São Paulo, até, desculpe, eu vou me lembrar o nome dele agora, peço até desculpas a ele, porque é uma frase muito interessante que ele disse. No evento do TST, ele falou do trabalho volátil. Ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, para se referir à dificuldade que ele tem enquanto líder sindical de reunir os trabalhadores por aplicativos, que estão sempre correndo, né, atrás da próxima entrega, e quando essa entrega, e sempre dispersos, cada um à porta de um determinado grupo de restaurantes ali para poder, enfim, fazer as entregas e executar o seu trabalho. Então, os sindicatos passam por um processo de aglutinação social muito difícil. Porque, em primeiro lugar, a reforma trabalhista produziu um efeito danoso, que foi a retirada da contribuição sindical obrigatória. Que todos nós, não há nenhuma dúvida, Cláudia, ou boa parte dos que estudam o tema, sempre entenderam que a contribuição sindical compulsória no modelo brasileiro era nociva. Mas deveria existir um processo de migração de um sistema para outro. O que aconteceu? De uma hora para outra acabou-se a contribuição sindical compulsória e os serviços foram mantidos integralmente, os sindicatos tiveram que se readaptar a essa nova realidade e muitos sucumbiram. Muitos fecharam as portas desapareceram e hoje os que estão ainda sobrevivendo enfrentam dificuldades grandes para poder, enfim, cumprir o seu papel. O sindicato é importantíssimo no contexto social, porque é um elemento de aglutinação de reivindicações coletivas sociais da classe trabalhadora. Então, o momento para eles é difícil, para os sindicatos brasileiros é difícil. Eu espero que eles encontrem uma forma de demonstrar a importância de sua atuação. E se nós quisermos dar um exemplo de um momento histórico brasileiro em que se reconheceu o papel do sindicato, que naquele momento não existiu, foi a greve dos caminhoneiros. Vocês já se lembram daquele episódio? Não havia com quem se dialogasse. Em 2018. Essa interseção social não existia. É verdade que ali, aquela greve precisa ser estudada em história um dia, foi né? Lockdown, será greve, será lockdown, exatamente. Então, mas, olhando do ponto de vista da organização social, se nós tivéssemos uma entidade com quem se dialogar, o sindicato tem esse papel, saberíamos discutir socialmente. A greve é um fenômeno social. E que há um sindicato que catalisa toda essa gama de interesse da classe trabalhadora. Então, o sindicato é importante. Os avanços sociais no mundo do trabalho, na história, muitos deles se deveu exatamente a essa construção coletiva dos sindicatos aglutinando os interesses. Então, ele passa por um processo de redefinição do seu papel do ponto de vista de como ele vai desenvolver a sua atividade. Não é desafiador. É desafiador porque ele precisa encontrar uma nova forma de convencimento que no mundo da tecnologia dispersa as pessoas nas suas casas, teletrabalho, etc. Então, é cada vez mais difícil, cada vez maior é o seu desafio. Então, o sindicato, de fato, é importante e precisa agora encontrar uma nova forma de convencer a classe trabalhadora de sua própria importância. Certo. Então, assim, a Justiça do Trabalho, eu lembro que uma vez uma desembargadora me falou isso, ela era muito importante no capital, porque ela apazigua as relações. Eu diria que ela é fundamental nessa discussão, nessa temática, porque a Justiça do Trabalho, apesar de mal compreendida, ela é um elemento que estabiliza tensões sociais, ela equaliza conflitos que muitas vezes são difíceis, ela realiza avanços sociais importantíssimos. Nós tivemos agora, em Brasília, há 2 semanas atrás,
um acordo histórico, no caso das vítimas de Brumadinho. Nós conseguimos fazer um acordo para incluir todas as vítimas naquele trágico acidente. Nós temos conciliações históricas muito importantes. Então, é elemento que também, este trabalho serve para amenizar as tensões sociais e, de fato, contribuir para tornar menos desiguais as relações sociais. Infelizmente, muitas vezes, isso é mal compreendido. Esse papel que ela exerce é mal compreendido. O juiz do trabalho, quando atua, ele atua dentro desse contexto de desigualdade social, que é um fato que marca a chamada relação assimétrica, que é a relação entre trabalhador e empregador. Então, eu diria que ela, no contexto coletivo, por exemplo, é vital. Quantas greves importantes a Justiça do Trabalho não atuou para conseguir resolver o conflito? Greve de aeronautas há 2 anos atrás, parou o Brasil. Parou o Brasil. Caos aéreo. Nós já encontramos, por exemplo, em outros países, como em Portugal, nesse mesmo período houve uma greve lá, que parou o país. E a Justiça do Trabalho não conseguiu resolver o conflito antes da greve acontecer. Aqui em Salvador mesmo, greve dos rodoviários, cidade para. Isso, cidade para. E vamos buscar onde a resposta? No interlocutor qualificado, que é a Justiça do Trabalho. Claro, com a atuação do Ministério do Trabalho também, os sindicatos atuando, mas o conflito social, a greve, de fato, produz esse resultado. Temos agora aqui uma greve em andamento no Tribunal de Justiça da Bahia, pelo que tive conhecimento dos servidores. Então, alguém vai ter que resolver. E esse papel é feito por nós, esse trabalho, há décadas. Nós temos uma experiência muito rica nesse contexto. Então, todo esse espaço de criatividade e de vivência, de experiências que nós temos históricas ao longo de décadas, nos credencia de maneira muito legítima e de maneira muito positiva. Nós temos experiência, porque nós vivemos esse mundo há mais de 80 anos. Então, são experiências acumuladas que vão sendo transmitidas para os novos colegas, as nossas decisões, as formas como construímos soluções de pacificação do conflito social, no caso da greve, por exemplo, servem de experiência para outros ramos do Poder Judiciário e nos credenciam a, de fato, sermos elementos de pacificação social. E muitas vezes, nesse diálogo, evita-se greves, evita-se que a cidade fique paralisada, que a economia fique engessada, né? Sem dúvida, a nossa solução, muitas vezes, em inúmeros casos, greves que não foram deflagradas por conta de mediação que se chegou a resultado positivo antes da greve acontecer. Tá certo, então. Muito obrigada, ministro, pela sua disponibilidade, né? Por compartilhar um pouquinho da sua história, né? Do seu conhecimento desse universo do direito do trabalho. É uma honra para a gente, né, enquanto baiano, ter o senhor lá como ministro no TST, nos representando e defendendo bravamente a Bahia. Eu gostei da sua frase, é honra para a gente como baiano. Então percebe que você já está marcada pela baianidade. Que bom que você adotou a Bahia como sua terra, que vê nos baianos a sua gente. Eu me sinto muito orgulhoso de pertencer ao meu mundo é a Bahia, eu sou baiano, minha família é baiana. E falar da Bahia, falar das suas coisas, da sua terra, da sua gente, para mim, é um motivo de muito orgulho. E estar aqui com você hoje foi uma oportunidade bacana, assim, para que eu possa conversar um pouco mais. Não foi uma entrevista, foi uma conversa entre pessoas que amam a Bahia. Eu pude falar de temas da minha vida pessoal, mas, sobretudo, da dedicação que tenho à Justiça do Trabalho. Eu já disse aqui, me formei como pessoa dentro da Justiça do Trabalho. Minha mulher foi servidora, já está aposentada. Meu filho é advogado trabalhista aqui na Bahia. Então, eu tive a oportunidade de falar um pouco dessa minha vivência. Um outro mora no Rio de Janeiro por questões profissionais. Mas minhas netas são baianas. Enfim, a minha vida, a minha gente, as minhas raízes são baianas. Então, conversar com você hoje foi um prazer e compartilhar um pouco desse nosso mundo comum do trabalho humano é sempre para mim muito prazeroso. E espero que os seus espectadores, seus ouvintes, seus leitores tenham gostado. Para mim foi muito bom. Eu venho também desse movimento, né? Eu já fui estagiária de sindicato, fui estagiária do sindicato dos metalúrgicos ali na rua, Bela Vista do Cabral. Exatamente. Trabalhei também na Justiça do Trabalho ali no TRT, na parte do audiovisual. Então, assim, assim como eu defendo muito a Defensoria Pública, eu também defendo muito a Justiça do Trabalho por ser esses instrumentos de apaziguação social, né? Não existe possibilidade da gente conviver nessa sociedade sem o intermédio da Justiça do Trabalho. Você citou duas instituições, a Defensoria Pública faz um papel fundamental para aqueles que não têm voz. São pessoas muito abnegadas, os defensores públicos são pessoas muito bacanas, recebem com todo carinho, e nós somos, e dessa forma também a Justiça do Trabalho,
nós somos, muitas vezes, o espaço de interlocução social daqueles que não têm voz. A minha esperança é que um dia a DPU, né, a Defensoria Pública da União, consiga ter mais defensores para atuar com dedicação na Justiça do Trabalho, né, porque ela tem essa atribuição, mas pela falta de defensores não consegue. E com isso, na minha visão, muitos trabalhadores deixam de recorrer à Justiça do Trabalho por não ter meios e condições para se adentrar à Justiça. Fala-se muito a quantidade de ações trabalhistas. Os dados revelam, entre desempregados e ações ajuizadas, que não chega a 10% dos desempregados. Não chega. Não chega. Então, isso revela que ainda há uma demanda reprimida enorme. Então, assim, é interessante dizer isso, porque também recentemente saíram várias matérias no Brasil falando quando alcançamos 2 milhões de ações novas por ano, que isso era uma forma ruim. Na verdade, o Brasil, fala-se muito de excesso de litigiosidade no Brasil. O problema é que muitas vezes se quer resolver o problema da doença acabando com o hospital. É uma figura retórica que revela um pouco o problema atual. Ou seja, o que se quer resolver o excesso de demandas trabalhistas é criticar a justiça do trabalho, quando na verdade nós somos a forma como se deságua essa questão social, esse problema social. Porque se você for verificar os grandes temas sobre os quais nós decidimos, são passadas decisórias, é o básico da relação de trabalho. Ou seja, infelizmente, ainda acontece muito isso no Brasil, informalidade, precarização, inadimplemento contratual, e isso, enfim, a pessoa só tem um caminho. Eu vejo que é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas recorrem à Justiça do Trabalho por atraso salarial, rescisão que não é paga, os direitos que não foram pagos, né? E por muitas vezes a questão dos danos morais, né? Do tratamento vexatório, né? Nos ambientes de trabalho hoje em dia até a tiktokização, né? O cara não pode mais ser vendedor, ele tem que fazer o TikTok ali, fazer a dancinha para vender. A gente tem nesse fenômeno do assédio moral, o assédio sexual, o adoecimento mental, são fenômenos muito contemporâneos, Cláudia. Cada vez mais o número de processos que envolvem doenças psíquicas aumenta, o número aumenta. Nós temos eu gostei de falar, tiktokização, né, que é exposição a situações que a pessoa considera vexatórias e que não respeita a sua formação, a sua vida pessoal, às vezes por questões religiosas, questões pessoais, a pessoa não se sente à vontade para estar sendo exibida ela própria no mundo, porque a internet, enfim, não tem espaço, não tem limites. Eu lembro muito bem de um mês, nem lembro quando foi isso, mas aqui na Bahia um caso bem interessante de uma empresa, que eu julguei esse processo, obrigava os empregados, na Avenida 7, a todos os dias cantarem uma música, né? Fazer lá um cântico. E a música dizia algo, claro, não lembro a letra, mas a minha empresa é bacana, a minha empresa é muito bacana, enfim. E um empregado que estava sem receber salário há quase 2 meses, resolveu não cantar mais aquela música e gerou um processo trabalhista. Acho que eu me lembro desse caso. Ou seja, ele cantava a positividade da empresa, passando por situação de dificuldade financeira grande. Então, veja, são fatores do mundo atual, né? A superexposição, o mundo maravilhoso da internet, as pessoas pensam que a internet é aquilo que está lá, enfim, mas são problemas do mundo contemporâneo, né? Superexposição, o assédio moral, o assédio sexual, são fatos que são problemas muito comuns no trabalho, infelizmente, hoje. A burnout mesmo já é reconhecida como doença ocupacional. Infelizmente eu tive. Então tá bom. Muito obrigada, ministro, pela sua participação. O Jus News é um podcast apresentado aqui por mim, por Cláudia Cardoso, por Rui João também, que eventualmente vai estar aqui com a gente, e também pelo professor José Aras. Né? Então a gente quer trazer aqui quinzenalmente grandes juristas, grandes nomes do direito, para poder debater os principais temas e também conhecer, né, um pouco mais da história dos nossos entrevistados, assim como a gente teve a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais da história do ministro Cláudio Brandão. Cláudia, repito, foi um prazer estarmos aqui juntos nesse agradável momento de conversa. Não vou dizer a dois, porque, enfim, o mundo vai nos ouvir, vai nos assistir. Espero que as pessoas que nos assistirem venham gostar da conversa. Eu repito, foi uma conversa entre 2 amigos, e, portanto, conversa bastante fraternal e, enfim, eu volto a Brasília, mas levando sempre, como disse, a Bahia comigo. Enfim, baiano como sou, e assim serei até... Eu digo sempre que saí da Bahia e para ela um dia voltarei.
e espero que esse dia aconteça. A Bahia é a Bahia. A Bahia é Bahia. É a Bahia, é a Bahia. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Daqui a 15 dias estamos de volta aqui com mais um Jus News.